Bom dia. Bom dia, Juliana, Luiz, Keren, Isaac. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, gente? Está tranquilo? Ótimo. Então, enquanto o pessoal vai entrando, o professor Márcio, ele está de atestado e eu assumi esse finalzinho, esse restante das aulas dele. Então, o professor Luciano me passou o conteúdo, né, para ministrá-lo para vocês, que no caso vocês não tiveram aula na semana passada, ou tiveram? Não, teve não. Não, né? Então, aí a aula de hoje, ela será da semana passada, né, de ressonância magnética e aula também de medicina nuclear, ok? Espera só o pessoal entrar. Ver se a gente consegue passar o conteúdo todo hoje. E na próxima semana, no sábado que vem, nós teremos aula de densitometria óssea. Vocês já tiveram aula de imagem? Quais que foram os exames que vocês já tiveram? Querido. Tem alguém aí? Vamos participar, gente. Vamos. Já vou dormir aqui. Raio-X, ressonância magnética computadorizada. Vocês já tiveram aula de ressonância? Já também. Ou de tomografia? Vocês já tiveram aula de ressonância? Sim, tomografia também, eu acho. Sério? O que vocês sabem sobre ressonância magnética? Hein? Então, eu vou passar assim rapidamente sobre a ressonância magnética e a gente finaliza essa questão, ok? Então, realmente, a Karen falou que já teve, né? E a gente entra na medicina nuclear. Só um momento aqui que eu acho que meu WhatsApp ficou ligado. Deixa eu desligar aqui. Vamos lá. Então, se o professor Márcio já passou, então a gente dá uma passada, coisa bem rápida na ressonância magnética e a gente já inicia a medicina nuclear, ok? Eu acredito que quem tinha para entrar já entrou, né? Então a gente vai perder muito tempo. Então, meus queridos, a história da radiologia, né? Os raios-x, eles foram descobertos no ano de 1895 por Will Conrad Röntgen, que foi um físico alemão, mais especificamente no dia 8 de novembro
E a partir daí a gente foi tendo evoluções dentro da radiologia. Ela foi, como que eu digo para vocês, ela foi crescendo, porque de acordo com os ingleses, ela foi a descoberta do século. Antes a gente tinha a necessidade de abrir um paciente para diagnosticar. Hoje, através das imagens, a gente consegue diagnosticar, a gente consegue visualizar muito bem o meu paciente, né? Então, esse foi um dos pontos positivos que ela trouxe. E a gente já teve já em 86, Becquerel descobre a radioatividade, ele explica a radioatividade. Em 86 mesmo, nós já tivemos a radiologia odontológica, nós já tivemos a radiologia industrial, e nós tivemos aí várias áreas dentro, como que eu digo para vocês, que foi evoluindo final da década de 20, a gente teve mamografia, e entre outros aí, ok? E uma dessas áreas foi a ressonância magnética, que o professor já passou para vocês, né? Então, essas são as várias áreas da radiologia que nós temos aqui, que é a radiologia convencional, mamografia, densitometria, que é o tema da nossa próxima aula, radiologia veterinária, a odontológica, a industrial, que é a minha especialidade, que é praticamente um outro curso dentro da radiologia, onde a gente vai ter exames por tomografia, por ultrassom, líquidos penetrantes, fluoroscopia dentro da própria radiologia industrial. A hemodinâmica, a ressonância magnética, a medicina nuclear, a densitometria, dentro da área da medicina nuclear, e eu não coloquei aqui a radioterapia também. Vocês chegaram a ter aula de radioterapia também? Keren, Isaac, Isabela tiveram? Ótimo. E a gente teve essas, como que eu digo para vocês, essas várias áreas dentro da radiologia. E a ressonância magnética, né, era uma dessas áreas onde a gente vai utilizar um campo magnético, porque até então a radiologia, a gente vem utilizando as radiações ionizantes. E na ressonância magnética a gente já não vai mais utilizar a radiação. Nós iremos utilizar um campo magnético, né, para realizar estes exames. Então, esse é um dos pontos positivos que a gente tem da ressonância magnética, que nós vamos utilizar o campo magnético para realizar esses exames. Aqui no caso, nós sabemos que nós temos alguns meios de contrastes, né? Quais que são esses meios de contraste, professor? Nós temos o meio de contraste iodado, nós temos que é o meio de contraste que a gente vai utilizar na tomografia, na radiologia convencional, que ele pode ser dividido em iônico e não iônico. Quando ele for não iônico, a gente utiliza para o meu paciente que tem alergia a iodo, pacientes que são mais propícios a ter alergia, a ter reações, né, reações alérgicas aí. E a gente tem o bário, que é um tipo de contraste específico para o aparelho gastrointestinal. Nós temos o gadolínio, que é um tipo de contraste paramagnético específico para a ressonância magnética, que nós vamos utilizar, né? Aí eu coloquei aqui um aparelho de TC e de RN, vocês já conhecem, né? Um aparelho de tomografia. Nós vamos utilizar a radiação X para fazer os nossos exames, diagnosticar AVC, fraturas, todas essas questões. E que ele vai ter nós conseguimos fazer um exame num tempo aí de 5 minutos, mais ou menos é um exame rápido. E nós iremos utilizar o contraste iodado, o gantry dele é maior, né? E na ressonância magnética o campo dele vai ser menor. Então, pacientes que têm claustrofobia, ele tem um certo problema, pacientes que são muito obesos também, então a gente acaba tendo essas dificuldades para realizar. E detalhe, ele tem um tempo maior, né? A gente vai ficar um tempo aí de 20 minutos ou até mais minutos meu paciente dentro do aparelho de ressonância magnética. Então acaba que meu paciente tem algumas dificuldades, alguns probleminhas para a gente realizar. Então, aqui no caso, nas imagens de ressonância magnética, nós chamamos de sequências. Eu coloquei algumas sequências que são mais importantes para vocês, para a gente ter essa noção aí, tá certo? Essas sequências que elas serão chamadas, eu coloquei as principais, que são a T1, né?
a T2, o flare, a difusão, o mapa DC, que vai ser cada uma delas. Então aqui a gente tem a T1, essa é a imagem de T2, essa vai ser o flare, a difusão e o mapa DC. A T1 que a gente pode observar com a T2 é que a gente vai ter o líquor, né, dentro dos ventrículos, que eles vão ficar mais claros dentro da minha imagem de T2, tá certo? E aqui na T1 ele já fica com a imagem mais escura e a gente consegue visualizar isso bem nítido nesses exames, nessas sequências. E uma das questões aqui que a gente utiliza, por exemplo, no mapa DC, ele é praticamente um T2, só que a gente faz uma supressão, né? É uma imagem mais feia. E para a gente diagnosticar a lesão, ela fica muito nítida, as lesões, tumores, na minha imagem de mapa DC. Ele fica bem nítido, muitas das vezes o médico, o radiologista, ele para laudar, ele já vai direto no mapa DC para diagnosticar, porque a lesão ela fica bem nítida, ela mostra bem nítido. Eu esqueci de ter colocado a imagem para vocês verem, mas depois na próxima aula eu faço uma revisãozinha e mostro que fica bem nítido. Muitas das vezes eles acabam pulando e indo para o mapa DC. As indicações, né? Indicações vocês já sabem, né? Que são tumores, infecções, no caso do cérebro, coluna vertebral, as hérnias de discos, o sistema músculo-esquelético, que é um estudo de patologias, ligamentos, articulações e músculos da mama, do abdômen. As contraindicações que a gente tem que ficar atentos quando nós formos realizar esses exames são no marca-passo cardíaco, implante coclear, alguns tipos de clips. Se o meu paciente ele tiver tatuagem, a gente tem que colocar um pano quente, um pano úmido, né, mais gelado sobre a tatuagem. Deixa eu ver aqui. Pacientes que necessitam fazer acompanhamento de um nódulo, por exemplo, contraste. Causa algum mal para esse paciente que precisa ser exposto a mais frequência por ano? Você fala, Luiz, em relação com a radiação que ele está exposto, seria isso? Se for em relação aos meios de contrastes, não. Em relação à radiação também não, ok? Beleza, em relação ao contraste, não. Também não. As próteses ortopédicas também são, nós temos algumas próteses, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai colocar, porque o meu paciente vai estar exposto a um campo magnético, ok? As desvantagens é a que eu já falei para vocês, o meu paciente que tiver claustrofobia, o paciente ele já vai, quando ele vai realizar um exame de ressonância magnética, ele já vem com aquela lista de contraindicação e já tem ele já sabe que vai utilizar, dependendo, né, do exame se ele for utilizar o meio de contraste, ele já fica tenso, ele já fica apavorado, então isso acaba deixando ele já um pouco tenso, vai entrar dentro de um tubo, toda aquela questão. Então, a gente tem que acalmar esse paciente, passar todas essas informações. É um exame de maior custo, enfim. Gente, agora vamos falar sobre a medicina nuclear. A medicina nuclear, ela é uma das áreas de diagnóstico por imagem. Ela vai ter algumas diferenças em relação com os exames que a gente já vem estudando, como tomografia, mamografia, a radiologia convencional, ela tem as suas diferenças. Porque agora o meu paciente que, como disse, ele vai emitir a fonte, ele vai ser o emissor de radiação, porque eu vou injetar um elemento radioativo dentro do meu paciente. Então, agora não é mais o aparelho que vai emitir radiação. Agora, o que vai emitir radiação será o meu paciente, ok? Então, essa é basicamente isso a ressonância magnética, a medicina nuclear. A história da medicina nuclear, ela começa com um casal Curie, né?
A Marie, quando ela descobre o rádio, o polônio. Então, porque desde quando o Röntgen ele descobriu as radiações, no ano de 1895, a gente teve uma corrida de cientistas aí que começaram a fazer as descobertas com outros tipos de radiação, tá certo? Eles explicam muito bem essa questão que existe da radioatividade de cada elemento radioativo, no caso do rádio e do polônio. O polônio foi dado esse nome devido a Marie ser polonesa, né? Ela deu esse nome. A medicina nuclear, ela, como eu digo para vocês, ela era junto com a radioterapia. E o que aconteceu? Ela separou, ela se desmembrou. Então, não significa, porque muitas das vezes quando eu falo a medicina nuclear, ela se desmembrou, ela separou, ela se tornou um outro centro, então a gente tem um centro para a medicina nuclear e um centro para a radioterapia. Muitos alunos perguntam, professor, então quer dizer que a medicina nuclear ela é específica para exame e diagnóstico e a radioterapia ficou somente para a terapia? Não. Dentro da área da medicina nuclear, como eu vou explicar mais à frente para vocês, a gente vai ter também a área de terapia, que a gente vai utilizar o iodo 131, tá certo? Para tratamento de tireoide, de câncer de tireoide, ok? Então a gente ele desmembrou essa área e hoje a gente só tem um centro específico para medicina nuclear. Então, como que eu disse para vocês, eu vou injetar um elemento radioativo dentro do meu paciente, tá certo? Esse medicamento, esse elemento radioativo, ele vai percorrer o corpo do meu paciente, tá certo? E ele vai emitir radiação. E eu vou colocar esse paciente dentro do aparelho de gama-câmera. Esse aparelho de gama-câmera, ele possui cristais cintilográficos que será responsável por capturar estes sinais emitidos. Essas radiações que são emitidas por esses elementos dentro do corpo do meu paciente. Então agora, quando a gente for falar lá em radioproteção sobre medicina nuclear, a gente tem que ter alguns cuidados em relação a essa área, ok? Gente, está tranquilo até aqui? Posso seguir? Vamos lá, então. Para a gente falar de medicina nuclear, a gente tem que voltar lá na aulinha de física. Nós temos radiações artificiais e radiações naturais. As radiações artificiais foi a primeira que foi descoberta. Foi os raios-x. Como eu digo para vocês, as radiações elas são um tipo de energia. Mas a radiação artificial, eu vou precisar de uma outra energia, que no caso é a energia elétrica, né, para ela existir. Então, por exemplo, meu aparelho de raio-x convencional, o meu mamógrafo, ele precisa estar ligado na tomada, tá certo? E ele só irá emitir radiação a partir do momento que eu apertar, que eu disparar o botão. Então, só a partir daquele momento. Então, quando eu estiver lá dentro da sala de tomografia, de radiologia convencional, de mamografia, densitometria, o aparelho está desligado, ele não está emitindo radiação. Se se a energia elétrica deixar de existir, não tiver mais nenhum tipo de energia, nós não vamos conseguir ter a radiação X. Okay? Que ela é um tipo de radiação artificial. Okay? Agora, quando a gente fala de radiação natural, no caso eu estou falando de radiações ionizantes, certo? Quando eu falo de radiação natural, aí eu já vou ter as radiações gamas, as partículas alfa e as partículas beta, certo? Então, esses são os tipos de radiações ionizantes naturais, ou seja, existentes na natureza, que não precisa de nenhum tipo de energia para ela existir, ok? Então, esses tipos de radiações são as radiações que eu vou utilizar dentro da área da radiologia. Okay? Basicamente são essas 4. Tá tranquilo em relação às radiações? Podemos seguir. Os tipos de radiações ionizantes que a gente mais irá utilizar na medicina nuclear, eu não digo só na medicina nuclear, como na radiologia industrial também, são as radiações gama e as radiações X. Tanto que lá na radiologia industrial, a gente fala muito de gamografia, né?
E aqui, no caso, nós iremos utilizar as radiações gama para fazer exames também. O que é o tempo de meia-vida, professor? Alguém sabe me dizer o que é tempo de meia-vida? Vamos lá, gente, vamos participar. Alguém pode soltar um som aí para eu não me sentir sozinho aqui, como se eu estivesse falando para ninguém. Gente, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos se decaiam, ok? Então, por exemplo, cada elemento radioativo ele terá um tempo de meia-vida. Cada elemento radioativo ele vai ter. Eu vou colocar aqui para vocês alguns elementos radioativos. Então, o que acontece, professor? Com o passar do tempo, com o passar dos minutos, dos dias, dos anos, os elementos radioativos eles vão decaindo, eles vão passando, tá certo? Então, nós vamos ter a atividade dele vai fazer o quê? Vai diminuindo, porque todo elemento radioativo ele tem uma atividade inicial, tá certo? Uma atividade inicial e uma atividade final. Então, de acordo com essas características dele, dessa atividade inicial, desse tempo de meia-vida, eu vou realizar um determinado tipo de exame na medicina nuclear. Vamos lá. Então, eu gosto de colocar algumas questões de concurso para vocês verem que cai bastante mesmo. Essa é uma prova do INCA, né, que a gente, para técnico em radioterapia. Porque lá dentro da radiologia, o profissional ele não sai. Algumas áreas ele vai precisar de fazer uma especialização, ele tem uma noção, ele não sai apto. Radioterapia, radiologia industrial, medicina nuclear, o tecnólogo, o técnico, ele não sai apto. Ele precisa de fazer um estágio, ele precisa de fazer uma especialização, tá certo? Porque é uma área mais específica. Bora lá. Questão 40. O intervalo de tempo contado a partir de um certo instante necessário para que metade dos átomos radioativos decaiam é denominado de... Essa é super fácil, né? Esse é aquele tipo de questão que a banca coloca para a gente não pode errar. Que é a letra B, né? Que é a meia-vida. Vamos lá. Eu coloquei para vocês alguns elementos radioativos que existe, que a gente utiliza, não só na medicina nuclear, como na radiologia industrial. Aqui nós temos o Tecnésio 99, que ele tem um tempo de meia-vida de 6 horas e uma energia de 144. O gálio, que ele tem uma energia de 93 a 388 e um tempo de meia-vida de 78 horas. O talho, que ele tem uma energia, um talho 201, que ele tem uma energia de 81 a 167 e um tempo de meia-vida de 73 horas. O iodo 131, ele tem uma energia de 364, energia alta, e um tempo de meia-vida alto também comparado com o Tecnésio 99 e os demais. O iodo 131, ele é um tipo de elemento radioativo de radionuclídeo específico para radioiodoterapia, né? Para iodoterapia, que seja qualquer uma das nomenclaturas vale, para tratamento de tireoide, ok? E esse é um tipo de elemento específico para esse. O flúor 18, ele tem uma energia altíssima, que é o 511, ele tem um tempo de meia-vida de 2 horas. O flúor 18 a gente utiliza para fazer um tipo de exame que chama PET-CT. Talvez vocês já tenham ouvido falar, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ele. PET-CT é tomografia por emissão de pósitron. Ele é um tipo de exame que fica dentro do centro de medicina nuclear. Ok? Perdão. Cobalto 60, que tem uma energia de 136 K, com um tempo de meia-vida de 5,2 anos a 5,5 anos. E o ouro 198, com energia de 422 e com um tempo de meia-vida de 2,7. A gente tem também o carbono, que a gente utiliza lá no PET, só que ele tem um tempo de meia-vida muito baixo, de 20 minutos. A gente utiliza, acho que lá na PUC do Rio Grande do Sul, eles utilizam, e acho que no HC de São Paulo, lá no PET-CT. São poucos os lugares que fazem a utilização.
Então, esses são os elementos radioativos mais utilizados na medicina nuclear. Mas tem um elemento radioativo que eu quero que vocês gravem bem na cabeça de vocês, que esse é um elemento radioativo mais utilizado na medicina nuclear, que é o tecnécio 99. O tecnécio 99 ele é um elemento radioativo mais utilizado. Ele precisa ser produzido separado dentro do meu centro de medicina nuclear. Eu não consigo, por exemplo, eu tenho a clínica a clínica X. A minha clínica X eu não consigo vender o meu tecnécio 99 por uma clínica Gama, que fica lá do outro lado da cidade, entendeu? Eu não consigo. Então, porque ele tem um tempo de meia-vida muito baixo para eu conseguir fazer a separação dos kits, eu separar para cada paciente, eu funcionar a veia, eu injetar esse elemento radioativo. Então, acaba que eu não consigo injetar, comprar ele de fora. Porque o que acontece? Antigamente, meus queridos, os elementos radioativos eles eram só produzidos pela União. A partir do ano de 2012, eles começaram a ser produzidos, tá certo? Por eles ser liberados para ser produzidos em iniciativas privadas. Então, como eles passaram a ser produzidos em iniciativas privadas, então ele abriu um leque para fazer o quê? Para que tivesse mais clínicas, mais centros especializados em medicina nuclear. Hoje, em Goiânia, a gente não tem Hoje a gente não tem aqui, esses vizinhos sempre me ajudam, gente. Em Goiânia a gente não tem um centro, um ciclotron que possua para a gente que forneça esses elementos radioativos. Então a gente não tem. O que a gente tem mais próximo é no Vila Lobos, né? Que fica lá em Brasília. Ele comercializa para nós em Goiânia. Aqui em Ceres a gente também não tem nenhum centro de medicina nuclear, né? Mas Brasília acho que conseguiria fornecer para cá tranquilamente. O que a gente acontece? O que nós vamos fazer? Esses elementos radioativos eles são separados, eles são fabricados, né, em Brasília e chegam em Goiânia. Quando chega em Goiânia, o farmacêutico, né, o radiofarmacêutico, ele recebe esses elementos radioativos. O farmacêutico ele fica responsável por trabalhar lá na radiofarmácia, por separação dos kits, por separar os kits, ver qual que é a atividade, se ocorreu algum incidente, todos isso são funções deles. Então, ele separa e deixa bonitinho na bancada para a gente realizar cada exame. E o que mais que eu posso falar? Então, em relação com essa produção, eu preciso que o tecnécio 99 eu não consigo produzir ele em Brasília e chegar em Goiânia, não dá, entendeu? Não dá para eu fazer essa produção. Então, todo centro precisa de um gerador de tecnécio 99. Gente, está tranquilo até aqui? Podemos seguir. O que eu coloquei para vocês é uma outra questão de concurso. A EBSER, eu não sei se vocês conhecem, então um tempo atrás eu era concurseiro, a EBSER é uma empresa brasileira de serviço hospitalar, ela está tomando de conta dos hospitais universitários, né, HC aí. E o que acontece? Essa é uma banca da IDECAM, as bancas que mais fazem provas da EBSER é a IDECAM, o CESP agora deu para fazer prova também, a OCP. A OCP é uma banca muito gostosa de fazer prova. E a IADES também. A IADES faz muita prova também para EBSER. Vamos lá. Prova de 2014. Assinale a alternativa que apresenta a energia principal do fóton do tecnécio 99 meta-estável, um elemento químico mais utilizado na medicina nuclear, como ele afirma que eu disse para vocês. Então, nós vamos ter qual? É a letra B, 140, que a gente vai utilizar, 140 Kelvin, que a gente vai fazer a utilização aí, ok? Meus queridos, nos exames de ressonância de medicina nuclear, nós vamos chamar esses exames de cintilografias. Alguém já deve ter conhecido algum parente que fez uma cintilografia do miocárdio, ou uma cintilografia óssea, para diagnóstico de metástase óssea. Então, na medicina nuclear, a gente chama de cintilografias, ok?
Poxa, gente, 10 minutos para acabar a aula. Qualquer coisa, se a gente não conseguir concluir essa aula, a gente finaliza lá na próxima aula, ok? Lá junto com a aula de densitometria óssea. Tá tranquilo? Qual a meia-vida do elemento químico utilizado na medicina nuclear, denominado flúor 18? Qual a meia-vida? A meia-vida dele é de 120 minutos, né? De 2 horas aí, que a gente vai utilizar a alternativa D. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, né, na medicina nuclear, a gente irá utilizar os elementos radioativos para diagnosticar. Então, a gente vai injetar o elemento radioativo no meu paciente, ele percorre o corpo do meu paciente, onde ele terá células cancerígenas, ele vai ter uma hipercaptação, e essa hipercaptação vai deixar bem nítido, bem demonstrado para vocês que o meu aparelho de gama câmera ele vai capturar. Terapia. Dentro da área de medicina nuclear, nós vamos ter a terapia, que é a iodoterapia, que nós vamos utilizar para fazer tratamento de câncer de tireoide, tá certo? O meu paciente, ele vai ficar um determinado tempo dentro da minha clínica. Eu falo que ele deveria ficar, acho que 8 dias, no mínimo, né? Mas infelizmente não é algo que acontece. O meu paciente ele acaba ficando por volta de 3, 4 dias, dependendo da clínica, e depois ele é liberado. Quando esse paciente ele é liberado, ele continua emitindo radiação, tá certo? Então, porque ele está dentro do organismo dele ainda o iodo 131. Então, o meu paciente ele continua se tornando uma fonte radioativa. A gente precisa que esse paciente tenha alguns cuidados. Seria necessário que esse paciente ficasse dentro de um quarto, sozinho, dormindo sozinho, isolado, que ele tivesse seu próprio banheiro, mas eu sei que isso é muito difícil, né? E quando acontece isso, a gente deixa específico, nós falamos para os pacientes, licença, nós pedimos para o paciente ter alguns cuidados. Quais que são esses cuidados, professor Marcos? Ele tem que, por exemplo, usou o banheiro da descarga 2 vezes. Os talheres deles têm que ser separados. Por quê? Porque as radiações naturais, elas são eliminadas pelo suor, pela saliva, pela urina, pelas fezes. Então, por isso que a gente tem que ter esses cuidados. E um detalhe para vocês que eu vou falar mais à frente também. Esses pacientes, eles não podem, nós não podemos usar os banheiros deles lá na nossa clínica, justamente por conta disso. Porque às vezes ele respingou a urina ali no vaso, e o que vai acontecer? Aquela urina dele se transforma em uma contaminação. Ela vai estar emitindo radiação para a gente ali, entendeu? Então a gente não deve fazer a utilização. Então a gente tem aqui algumas nomenclaturas importantes que a gente tem que entender, que muitas das vezes eu vejo até lá no campo de trabalho a galera falando besteira. Radionuclídeo é uma fração que emite radiação, o qual será detectada pelos aparelhos específicos. No caso, são os radionuclídeos, são os elementos radioativos, ok? Que são o flúor 18, o tecnésio 99, o cobalto 60, ok? O cobalto 60 a gente utiliza na industrial também, a gente utiliza muito. O cobalto 60, o irídio 192, o selênio 75. Fármaco. Fármaco vocês já sabem que vai ser um medicamento, né? Que a gente irá utilizar. Esse medicamento não utilizado na medicina nuclear, geralmente vai ser o DMSA, o MIB, vai ser o dióxido de glicose. O dióxido de glicose, ele será marcado, ele será misturado juntamente com o flúor 18, para a gente realizar o exame lá do PET-CT. Então, por exemplo, o radiofármaco, ele é diferente de fármaco e radiofármaco é diferente de radionuclídeo. Por quê? Porque nós vamos, prestem bem atenção que é algo de português, a gente pega o prefixo rádio de radiação, o fármaco do medicamento. Então, vou pegar o rádio, que vai ser o flúor 18, e o fármaco, que vai ser o FDG, que eu vou misturar, tá certo? Então, a gente vai ter o quê? O FDG, que é o dióxido de glicose,
O fármaco vai ser o dióxido de glicose e o radionuclídeo vai ser o flúor. E o radiofármaco vai ser essa mistura, que vai ser o FDG, o dióxido de glicose, juntamente com o flúor 18. Então, vamos lá. Repetindo, radionuclídeo, o elemento radioativo, vai ser o flúor 18. O fármaco vai ser o dióxido de glicose. O radiofármaco vai ser essa mistura entre o radionuclídeo e o fármaco, que eu terei o radiofármaco, que será o FDG 18. Ok? Tranquilo? Gente, tá tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, fala, que eu paro, a gente volta. Por mais que o tempo tá um pouco corrido, a gente volta. Sem problema algum. Beleza? Isabela, tá tranquilo? Isaac? Beleza. Gente, a medicina nuclear, ela é dividida em 4 áreas distintas. Nós teremos o diagnóstico in vivo, o diagnóstico in vitro, a terapia e o PET-CT, que eu tenho falado bastante, né? O diagnóstico in vivo são essas 4 áreas. O diagnóstico in vivo é o que eu tenho falado agora, das cintilografias. Eu vou fazer o quê? Eu vou injetar o meu elemento radioativo dentro do meu paciente e ele vai emitir radiação. Eu posso também fazer por inalação, por gás, tá certo? Utilizando o Ventibox, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, para cintilografia pulmonar. Então, aí a gente vai fazer uma inalação. Pode ser que seja injetável também? Pode, mas depende do médico, como que ele vai fazer. Então, a gente vai ter uma sala específica para inalação, vai ter todo um preparo, todo um cuidado, porque aquele gás ali vai ser radioativo, ok? Vamos lá. Geralmente eu utilizo o MIB para fazer a inalação. Diagnóstico... Oh, perdão, gente, eu falei aqui errado. É o diagnóstico em vivo. Vamos voltar aqui. Eu falei do slide, eu pulei aqui e não empolguei. Vamos lá. Diagnóstico em vivo é o que eu falei para vocês, que a gente vai injetar o elemento radioativo ou inalar numa sala específica. Aqui, como vocês podem observar, a gente tem um aparelho de gama câmera, ok? A gente vai ter a cabeça 1 e a cabeça 2. Ou colimador 1, colimador 2, tanto faz. Então, eu coloco o meu paciente, geralmente na maioria das vezes, em decúbito dorsal, com os braços levantados para cima. Aqui eu coloquei esse protocolo com o braço levantado para cima quando eu vou fazer cintilografias da pelve ou cintilografia do abdômen, pulmão, tá certo? Aí eu faço do miocárdio, aí eu faço com o meu paciente nessa posição. Quando eu for fazer cintilografias, né, SPECT do crânio, ou eu vou fazer cintilografias do pescoço, em outras áreas, eu vou pedir para o meu paciente abaixar as mãos. Isso é alguma questão que a gente tem que ficar atento, ok? Então, aqui no caso, o meu paciente, a sala vai estar super gelada. É muito importante que eu deixe o meu paciente aquecido, tá certo? Para a gente não ativar a gordura marrom que acaba atrapalhando na imagem. Bora lá voltar para diagnóstico in vitro. Gente, diagnóstico in vivo tá beleza, né? Tá tranquilo, que são as cintilografias. O diagnóstico in vitro, eu vou fazer o quê? Eu vou colher o material do meu paciente, que geralmente é o sangue. Eu colho esse material do meu paciente, eu vou misturar ao elemento radioativo. Então, eu misturo esse elemento radioativo para eu fazer o diagnóstico de células cancerígenas dentro do meu paciente. Aqui tem um dos grandes pontos importantes que o meu paciente ele não vai tomar radiação, certo? Porque eu não vou injetar a radiação dentro do meu paciente, será dentro do material que vai estar afastado do meu paciente, ok? E um dos outros... Qual que é o elemento radioativo, professor, que a gente vai fazer a utilização? A gente utiliza o iodo 127 para fazer esse tipo de exame, de diagnóstico in vitro, ok? Em Goiânia, se não me falha a memória, só se tem agora, mas eu acredito que em Goiânia também não tem diagnóstico in vitro. Geralmente, o lugar mais próximo é em Brasília que faz esse tipo de diagnóstico, ok? Como eu disse para vocês, a medicina nuclear é uma área que está crescendo bastante. Ela começou a crescer a partir de 2012, devido a essa liberação que a União deu para nós. Mas antigamente a gente só tinha no IPEM, lá na USP, em Minas, no Rio de Janeiro.
Agora a gente tem em vários lugares.